onde o senhor estava e fazendo o quê no dia 31 de março de 64? No dia 31 de março de 64, eu era um estudante ginasiano, esquerdista como todos, e nós saímos desesperados procurando as lideranças esquerdistas para nos dar uma orientação. Não encontramos nenhuma, tinham todas fugido. Mas nessa questão da nomenclatura, os militares chamam de revolução, parte das pessoas chama de golpe militar, agora, há pouco tempo, o presidente do STF chamou de movimento. Como o senhor chama? Toda essa discussão está completamente fora de lugar. Toda ela, dos dois lados. Pelo seguinte, a derrubada do João Goulart foi obra exclusivamente da classe política, dos governadores e do Congresso. Quem declarou a presidência vacante foi o Senado. Eles nem sabiam do negócio da movimentação militar. Inclusive, eu olhei... Numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, o presidente... Exatamente, porque o presidente tinha se ausentado, eles falavam, não temos mais presidente, então fica aqui, o vice-presidente assume, o Ranieri Mazzilli. Isso foi a derrubada do Goulart. Os militares entraram depois, e o que eles destruíram? O comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart. Carlos Lacerda, né, Adhemar de Barros, todo mundo. E isso foi a grande obra deles. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart. Vamos ver um pouquinho alguns trechos daquela entrevista de fevereiro de 97. Afinal, o que é ou quem é o imbecil coletivo? E quanto ao imbecil coletivo, em parte somos todos nós. Se trata de um fenômeno coletivo. Não se trata de individualizar este ou aquele imbecil em particular. Aliás, até a definição do imbecil coletivo é esta, né? Quer dizer, que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventam um jeito de fazê-la de modo imbecilizante, mas que rebaixa o nível geral, né, da produção intelectual, apesar da qualidade dos indivíduos isoladamente. Alguma coisa a atualizar nesse pensamento? Permanece tudo atual? Vira, naquela época eu defini imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas de inteligência normal superior que se reúne para se imbecilizar umas às outras. Hoje o processo já se completou. Em que sentido? Agora eles são imbecis de verdade. Eles se imbecilizaram mesmo. Eu queria saber se a chegada dos conservadores ao poder, se a eleição de Bolsonaro ameaça, de alguma maneira, o que se chama essa superestrutura, essa hegemonia esquerdista na cultura. Eu, sinceramente, eu não sei. Desde que eu comecei a estudar essas coisas, eu me interessei pela fenomenologia do poder e pela tipologia do poder. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, o negócio é totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem 2 dúzias estão em cargos de governo. Quer dizer, estatisticamente, é natural que alguém busque emprego no governo. E os caras acham que assim, é um plano meu. Eu fiz o plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso é tudo fantasia. Não, havia um plano seu de formar uma geração liberta das amarras do pensamento marxista, havia. leninista. Não só isso. Né? Você vê, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira tinha sido destruída. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Eu falei, talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar realizar isso agora. Isso é fantasia total. Esse tempo foi abreviado pela derrocada do PT e pela rejeição ao Exatamente. PT. O problema da corrupção expôs o PT à execração pública e criou esta ascensão de pessoas liberais, conservadoras, ou como queira chamar. Mas eu sempre disse, isso foi uma ejaculação precoce, porque a reforma da cultura não estava pronta, ainda precisava de mais 30 anos, pelo menos. O senhor continuou trabalhando nisso? Continua, esse é o objetivo da minha vida. A política do dia não me interessa absolutamente. Mas o senhor está bastante ativo e eu não, influente. Não. A única mensagem que eu única que eu dei para os meus alunos que estavam em postos de governo foi: saiam daí e voltem para casa. Foi a única. Isso está documentado. E muitos não saíram e continuam lá. O mais inteligente saiu. Que é? Era o Silvio Grimaldi. Alguma influência sobre os políticos eu tenho, certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo. Eles acham que o governo deles, o poder deles, é tudo. E eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do dia. Eu falo, mas isso é mesquinho demais para mim. Quanto a essa questão dos insultos,
Me permita dizer que, de certa forma, o senhor se apropriou desse estilo. O senhor é um mestre também do insulto. Ah, sim, eu adoro isso. Mas isso não seria, infelizmente, apenas um sinal trocado, uma inversão Não, de não, sinais? não pelo seguinte, eu primeiro mostro toda a argumentação e daí no fim concluo dizendo você é uma besta, você é isso e aquilo. Mas não, eu não troco uma coisa pela outra. Eu nunca fugi da discussão, jamais. Não tem envergadura intelectual para discutir comigo, nenhum desses. Eu afirmo categoricamente. Na intelectualidade esquerdista não tem hoje nenhum sujeito capacitado para discutir comigo. E no meio conservador e liberal também tem muito idiota dando palpite. No caso das redes sociais, elas são as minorias barulhentas. Quem decide a eleição ainda é a maioria silenciosa? Ainda é a classe média? Olha, eu acho que quem votou no Bolsonaro não foi só a classe média, não. Entre os pobres, ele tem... O que foi essa socióloga outro dia, não sei o nome dela, não sei o que, Solano, Esther Solano. Começou a fazer pesquisa entre os pobres do Brasil, descobriu que é todo mundo bolsonarista e ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não? Eu sabia, eu sempre soube. Eu, há 20 anos, dizia, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, vence, porque a população brasileira é conservadora. Agora, você vê, durante 20 ou 30 anos, mais de 30 anos, a opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha uma universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião majoritária não pode ser expressa? A opinião majoritária está proibida. E as redes sociais vieram a As redes sociais isso? furaram isso aí. Criaram pelo menos uma fragilidade na elite, uma parte da elite aderiu. Então, o povão ganhou a eleição. Veja, o Bolsonaro foi o primeiro candidato presidencial que foi escolhido de fora da elite. Os partidos não o aceitavam, ninguém queria ele. Eles tiveram que improvisar lá um partido para ele entrar. Então, ele foi escolhido candidato pelo povo e foi eleito em seguida pelo povo. A primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Essa sua predileção, o uso abusivo de palavrões nas redes sociais, é uma maneira de... Como abusivo? Por que abusivo? Quem fixa a cota? Hoje Quem diz o que é abuso ou não seria o emissor ou o receptor? Não, quantos receptores dizem isso? Veja a audiência dos meus livros e dos meus programas, você vai ver que a maioria gosta. Apareceu também um general, diz, nunca me interessei pela obra do Olavo de Carvalho, mas fui ler e vi os palavrões e fiquei chocado. E diz, no seu quartel, as pessoas quando fazem cocô, elas dizem, eu vou higienizar o meu órgão escritor. Coisa ridícula, pô. Além disso... Mas será que aí não há uma tentativa de atrair, de ter pegada popular, de falar com o povo? Um certo populismo seu? Sim, é um populismo, mas não é um artifício, porque eu sou isso. Isso é verdade. Eu nunca fui o mesmo da elite. Eu sempre fui um Zé Mané. E sou ainda. Eu sou um Zé Mané de sucesso. Eu não tenho cargo público, eu não tenho emprego, meu Deus do céu. Então, eu nasci numa família muito pobre, certo? Eu cresci por meus próprios esforços, não devo nada para ninguém e tenho sucesso popular. E eu falo nesses programas, nesses vídeos, eu falo como eu converso em casa, como eu converso com meus amigos, como eu converso com você, pô. Sei que o senhor não gosta do termo guru, mas queria mostrar o presidente Bolsonaro falando sobre... Bom, nessa última visita mais recente aos Estados Unidos. Eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta da esquerda. Um dos grandes inspiradores meus está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho. É um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. Que revolução o Brasil está vivendo? Está vivendo uma revolução? O que aconteceu está. Veja, aí a gente tem que abordar a coisa em dois planos. Em primeiro lugar, existe uma história brasileira que é marcada por um negócio que se chama Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira é o permanente conflito entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. O que é estamento burocrático? São as famílias e grupos que tomam o Estado como se fosse coisa deles e fazem o que quiser. O patrimonialismo. Patrimonialismo. Tá certo? Então, esse sempre foi o problema brasileiro. E houve, recentemente, uma tomada de consciência disso com o problema da corrupção do PT. O pessoal percebeu, falou, não, esses políticos estão lá, eles acham que o governo, o Estado é deles. Então, isso é a Revolução Brasileira. Agora, se a gente fala revolução, não estou falando revolução sangrenta, sair matando pessoas, isso é absurdo, isso é coisa de louco. Agora, o Bolsonaro foi muito gentil aí. Agora, apareceu depois aquele general dizendo que eu sou um maluco e
o Bannon é um maluco, então ele está dizendo o seguinte: o nosso presidente não está qualificado para escolher seus amigos, ele não tem maturidade para escolher seus amigos, ele precisa ser administrado pelo papai, o general que escolhe os amigos para ele. Isso é um insulto monstruoso que ele fez ao nosso presidente. Agora, o Bolsonaro pode ter até exagerado nas minhas qualidades aí, mas ele sempre foi uma pessoa muito gentil. O Bolsonaro é uma pessoa sincera, uma pessoa simples, e eu gosto dele precisamente por isso, não pelas ideias políticas dele, que eu nem sei direito quais são, e ninguém sabe, né? Pois é, ninguém sabe. Eu sei o seguinte: ele é um homem sincero, é um homem verdadeiro, ele é um patriota, ele gosta do Brasil, ele quer resolver os problemas. Agora, algo que divide um enorme abismo entre o senhor e o presidente Bolsonaro é o anti-intelectualismo gritante de Dele? Bolsonaro. Como anti-intelectualismo? Ele é um anti-intelectual. Como anti-intelectual? Se ele aparece até na entrevista com o meu livro em cima da mesa. Pode-se dizer que aquilo foi um gesto pensado. Tinha o seu livro e tinha a biografia de Churchill, se não me engano, também. Olha, ele é um homem que lê mais do que esses generais estão falando. Ele, sob certos aspectos, está mais informado do problema brasileiro do que muitos dos seus ministros. Agora, ele fala de pode maneira até simples. estar, mas não pelas vias intelectuais. Pode até ser... O que você chama de vias intelectuais? Universitárias? Não, leitura. Mas ele não estava lendo o livro, meu Deus do céu. É o seu. Bom, pelo menos assim estava disposto na mesa. Você já percebeu, assim, o número de autores e livros totalmente desconhecidos pela nossa classe universitária jornalística, que eu coloquei em circulação, são mais de 1000. Isso estava banido do Brasil, completamente desconhecido. O que mostra o estado de podridão intelectual que tinha no Brasil. A vida intelectual no Brasil estava morta. Eu restaurei. Eu recriei o diálogo. Eu recriei as questões, você está entendendo? E é claro que o sujeito não pode ler nenhum livro meu sem ele ter a sua mente aberta para todos esses autores de novo. Então, por exemplo, o ignorante Jair Bolsonaro, hoje ele sabe quem é Eric Voegelin, ele sabe quem é o Louis Lavelle, ele sabe quem é um montão de autores que eu abri para ele. Coisas que os nossos intelectuais, entre aspas, não sabiam. Via Eduardo, né? Eduardo é o seu principal interlocutor, né? O zero... Interlocutor quer dizer o seguinte: eu acho que eu falei com o Eduardo umas 5 vezes na minha vida. Agora, os caras imaginam o seguinte, que é um grupo, o grupo está sempre se reunindo, que é um grupo organizado, militante, que quer tomar o governo. Isso é fantasia, meu Deus do céu. A nossa mídia, só hoje em dia, não tem nem fake news, porque fake news é o seguinte: você põe um monte de notícia verdadeira e põe uma falsa no meio para enganar as pessoas. Não, é tudo fantasia. Eles não têm mais visão da realidade. O jornalismo brasileiro acabou, morreu. Você só encontra jornalismo na internet.